próxima notícia é sobre um erro do Ministério Público. E aí a gente cai naquilo que eu tinha falado alguns minutos atrás sobre a gente cometer erros na profissão. O direito, a medicina, tem muita questão da interpretação. Você pega um médico jovem e um médico bem maduro, você vê a dificuldade na hora de interpretar o que o paciente está reclamando. Você pega um advogado jovem, um advogado muito experiente, e você vê interpretações diferentes da mesma norma, da mesma lei. E isso é muito interessante. E aí, muitas vezes, o que pode parecer para alguns erro é uma divergência na interpretação dos dados ou dos fatos. O caderno Política do UOL traz uma matéria com o então presidente da Câmara, o Maia, dizendo que se o Ministério Público tivesse respeitado a lei, o chefe do primeiro comando da capital não teria saído da prisão. Não sei se vocês vão se lembrar, é sobre aquele caso em que, ao decidir num determinado processo a pedido de uma questão proposta pelo Ministério Público, o STF mudou a interpretação de alguns dispositivos legais de uma norma e acabou soltando algumas pessoas, entre eles o poderoso chefão André do Rep, chefão do PCC, do primeiro comando da capital. E aí eu fico muito na dúvida. Foi um erro do Ministério Público? Ou foi uma mera questão de divergência na interpretação? Mas minha dúvida aumenta quando a gente entra na questão de que, ainda que a interpretação correta de uma norma favoreça alguém que faz tanto mal à sociedade, seria conveniente manter a interpretação errada, sei lá, por princípios do bem-estar da sociedade, da segurança e etc., para manter essa pessoa presa? A minha resposta é que não. A minha resposta é que não. Mas a gente de verdade não sabe. E não vem com esse papo de que, porque lá nos Estados Unidos, lá é outra cultura, lá é outra história, tem coisas que são próximas da gente, dá até pra gente discutir um pouquinho, mas não tudo, não tudo. E aí, bom, vamos à matéria. O presidente da Câmara dos Deputados, à época, gente, Rodrigo Maia, questionou a decisão do presidente do STF, Luiz Fux, que reverteu a soltura do traficante André do Rep, determinada por outro ministro, o Marco Aurélio de Mello. O deputado pregou respeito à lei e sugeriu ter havido falhas na conduta do Ministério Público no processo. Pois é, foi falha? Foi divergência na interpretação da lei? Porque isso a gente pode ter. Boa noite, TikToker que não tem nome. Boa noite. Será que foi falha? Na visão do Maia foi uma falha. Eu prefiro ver como uma divergência de interpretação de legislação
que infelizmente pode levar a esse tipo de coisa. Bom, segundo o Maia, abre aspas, já vi casos de pessoas que ficaram presas 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, sem oferecimento de denúncia, apenas com uma prisão preventiva. Será que é o certo? Questionou Maia em entrevista à Globo News. Se o procurador do Ministério Público tivesse no prazo de 90 dias respeitado a lei, certamente o ministro Marco Aurélio não teria liberado o traficante. A lei existe, ela é feita para respeitar. Por quê? Como o Ministério Público não apresentou a denúncia no prazo, o STF, o Marco Aurélio de Mello, mandou soltar o traficante. Depois o Luiz Fux reverteu essa decisão e mandou prendê-lo. Mas aí, meu amor, você acha que ele estava em casa esperando a polícia? Você acha? O cara sumiu igual a cocaína que ele vende, virou pó. Até eu, que sou mais retardada, não ia estar em casa esperando. Óbvio que para soltura ele deu o endereço que não é onde ele estaria. Enfim. Cara, se é um filho seu, velho, um filho seu tá sendo acusado de ter roubado, inocente ou não, a lei determina que o Ministério Público tem 90 dias para apresentar a denúncia. Só que 90 dias sem justificativa. Só que o Ministério Público está por aqui de serviço. Grosseiramente falando. Vamos para você entender, porque eu aqui não estou falando para colega advogado. E aí, ora, ele não apresenta. E o juiz também não manda soltar. O prazo ali, tem muita gente, inclusive na cadeia, como o Maia diz, que o Ministério Público não denunciou e ninguém soltou. Só, meu amor, que ninguém soltou porque ele não pediu, porque ele não tem advogado. Porque se você faz mutirão carcerário, você encontra esse tipo de gente e você não vai achar. Perdão, e é o que você mais vai achar dentro das cadeias. Meu amigo que tá no TikTok mandando convite, meu amor, não posso aceitar porque eu tô ao vivo na rádio. Outro dia a gente conversa juntinho numa live só do TikTok, chuchu. Enfim. Claro, óbvio que aqueles que têm bons advogados pagos entram aí com pedido de soltura por excesso de prazo. A soltura acontece. E depois, se o Ministério Público recorre e um outro desembargador ou um outro ministro entende que tem que reverter a soltura, reverte essa soltura. Mas aí um sujeito como um chefão do PCC já vazou. E aí? É falha do Ministério Público? É divergência de interpretação de lei? Porque, olha, a lei diz que excedeu o prazo, ele não pode ficar preso. Então, o Marco Aurélio concordou. O Fux não concorda. Foi um erro do Ministério Público ou é uma divergência de interpretação de norma, tanto do Ministério Público quanto do Fux ou do Marco Aurélio Mello? E aí? E aí, meu amor, que se é um filho seu, você vai querer ele na rua. E se somos todos iguais perante a lei, seu filho tem sim direito a ir pra rua, mas o chefão do PCC também. E aí? E aí? Resolve esse abacaxi? Porque apontar o dedo pros outros e falar que o Ministério Público isso, que o advogado aquilo, que o juiz aquilo outro, é fácil. Então agora você pega o seu filho, o seu irmão, o seu marido na mesma condição do traficante do PCC. E a lei diz que exceder o prazo tem que soltar. Deixa eu voar.
Aí vem o ministro do STF e fala: epa, não pode não. Prende de volta. Você aceita que o seu filho tem que ser preso de volta? Mesmo o Ministério Público não tendo oferecido a denúncia contra ele no prazo que a lei determina? Porque se você acha que o seu filho tem que ficar solto, você não pode achar ruim do chefe do PCC ficar também não. Tá vendo como é que é complicado? Pois é. Então hoje no programa a gente está reafirmando muito isso. Cuidado na hora de apontar o dedo para o profissional e falar que ele errou, que ele isso ou que ele aquilo no exercício da profissão dele. Primeiro que você não tem culpa para falar daquela profissão que você não estudou o tanto que ele estudou, você sequer conhece o código de ética daquela profissão. E segundo, porque pode ser uma mera questão de divergência ideológica, de interpretação ou dos fatos ou da lei. E se o Ministério Público e o STF, se mesmo os ministros do mesmo STF batem de frente sobre uma mesma norma, quem é você para dar pitaco e dizer que foi erro ou que não foi? Para aí, né, meu amor? Para aí. Bom, a matéria continua aqui explicando que para o Marco Aurélio Melo, a prisão era ilegal. Na minha opinião também. Porém, sabendo do quanto o Ministério Público vive abarrotado, eu não sei se eu decidiria pela soltura. Eu fuçaria muito na tentativa de manter essas pessoas presas. E sim, ainda que fosse meu irmão. O Marco Aurélio Melo, ministro do STF, que determinou a soltura do cara do PCC, explicou que a decisão de soltar André do Rep se baseou no artigo 316 do pacote anticrime do governo federal, aprovado em dezembro de 2019. O texto orienta que a cada 90 dias as prisões preventivas devem ser revisadas, sob pena de tornar a prisão ilegal. Claro que não vão revisar, mas aí, como eu falei, se você tem um advogado, ele entra com o pedido, não foi revisado e não entrou com a denúncia, é soltura. Bom, segundo o ministro, se há um ato ilegal na manutenção de uma prisão e chegam habeas corpus a mim, eu devo fechar os olhos? Corretíssimo. Eu não posso partir para um subjetivismo e critérios de plantão. A minha atuação é vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Você sabe o que é o direito aprovado pelo Congresso Nacional? É a lei. Ele está falando que a atuação dele é estritamente vinculada à lei e não ao subjetismo e não ao achismo. Ali está a essência do judiciário. Concordo, a questão é que o judiciário ele não se pauta apenas pela lei. Ele se pauta por princípio e outras coisas que eu não vou falar aqui com vocês. Para o ministro, no Brasil, se busca dar à sociedade uma esperança vã. Primeiro prende, depois apura. E, segundo ele, é o caso de 50% da população carcerária. E é. Eu já passei para vocês, quem me acompanha, que todo mundo está me ouvindo, para tudo agora. Me adiciona no Instagram, @AdriFernandesBH, e é rápido. Nunca te pedi nada. O que custa? Boa, anda. @AdriFernandesBH. Pode me adicionar aí. E o meu YouTube também. Adriana Fernandes. Nunca pedi nada pra vocês e não custa. Porque lá no meu YouTube e no meu Instagram tem vídeos de um livro que eu fiz uma resenha contando os casos de mutirão carcerário da Alexandra Zafir. E é um absurdo os casos de pessoas que não tinham que estar, de pessoas que não tinham que estarem presas e estavam e estão. Então, quando o Marco Aurélio Melo fala que essa questão de primeiro prende e depois apura, quando o correto é primeiro apura e depois prende, porque prisão
na legislação, no direito brasileiro, ela é exceção, ela não é regra. Apesar disso, com essa mentalidade de primeiro prende, depois apura, você tem, segundo o Marco Aurélio, 50% da população carcerária que ainda sequer tiveram seus crimes, ou melhor, os crimes dos quais são acusados, apurados, e já estão presos como se tivessem sido condenados. Isso não te dói enquanto não é um parente seu, né? Isso não te dói enquanto não é um parente seu inocente. E nós temos vistos. Se você não sabe, entra no YouTube e procura... Ai, meu Deus, não vou lembrar. Projeto Inocentes, alguma coisa assim. É um escritório de advocacia que trouxe esse projeto dos Estados Unidos, de gente que foi condenada em todas as instâncias e que eles estão provando que essas pessoas são inocentes. Então você não vem essa achando, é minoria. É uma minoria que não é pouca. Não é uma minoria de um outro, é uma minoria de um tantão. Então, a gente sabe que tem gente que não devia estar preso, muitos inocentes. E aí? O ministro Marco Aurélio entende que essas pessoas têm que estarem soltas. E se chegar um habeas corpus, se um advogado bom movimentar isso, ele vai soltar essa pessoa. O Fux diz que não. Olha que complicado. Bom, ao deixar a penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo, o chefe do PCC prometeu ir para casa dele no Guarujá, em São Paulo. Só que ao invés disso, ele foi para Maringá, no Paraná. De lá pegou um voo para o Paraguai e carcou. Sobre a fuga do traficante, o ministro que o soltou disse que é um problema de fronteiras e que de qualquer forma tem um instituto da extradição. Pede ajuda e aí realmente tem os mecanismos próprios de pedir à polícia de lá que o prenda, extradite, etc, etc, etc. Também procurado para comentar o caso, o ministro Luiz Fux, que reverteu a decisão do Marco Aurélio de Mello, não respondeu à reportagem. E na decisão que reverte a prisão, o Fux afirma que a decisão do Marco Aurélio de Mello viola a ordem pública. E aí a gente entra naquela questão de que o direito ele não é só feito por leis. Ele é feito também por princípios. E aí o que o Fux está usando é o princípio do princípio do princípio do princípio. O que o Marco Aurélio usou ele se prendeu estritamente à lei. Para o fim de evitar grave lesão à ordem e à segurança pública, suspende os efeitos da medida liminar proferida nos autos do habeas corpus número tal até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente e determina a imediata prisão de André Oliveira Macedo, que é o André do Rap. Eu tenho sim tendência a concordar com o Fux, porque não é apenas o filho de alguém que está preso, é alguém que é sabidamente, reconhecidamente chefe do PCC. Então é aquilo que eu falei, eu ia escarafunchar tudo quanto é princípio para manter essa pessoa presa, e não, eu não daria esse mesmo tratamento a um Zé Mané qualquer. Esse provavelmente eu soltaria. André do Rap, de 43 anos, foi preso em setembro de 2019 em sua mansão em Angra dos Reis, no Rio. Meu filho, é pouca bosta, não. No imóvel havia 2 helicópteros e uma lancha avaliada em 6 milhões. A Polícia Civil de São Paulo defende que ele comandava o envio de drogas para a Europa pelo Porto de Santos, no litoral de São Paulo.
Condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, o STF reduziu a pena dele para 10 anos, em regime fechado. Só que o processo ainda não chegou ao fim, cabendo recursos, por isso que ele pode recorrer em liberdade. Pois é. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!